maravilhoso e extraordinário as experiências que o Senhor tem nos conduzido durante esses tempos. Realmente, eles têm nos preparado para algo novo. Algo novo, um tempo novo está vindo. E nós precisamos estar atentos com relação a isso. Então, nós vamos entender algumas coisas para as quais o Senhor quer que nós nos despertemos. Ok, meus amados? Então, eu sei que você já está aí com a sua Bíblia, que você possa abrir a Bíblia em 1 Samuel 27. Nós vamos ter um entendimento aqui de algumas coisas. 1 Samuel 27:1 diz assim: Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Saul estava atrás de Davi, estava querendo acabar com a vida de Davi. E Davi estava fugindo da aparência e da vista de Saul. O que ele fez? Eu vou contar a história, depois vocês leiam em casa. Tanto o capítulo 27, o 28, o 29, mas eu vou fazer um resumo para que você possa compreender. Então, eu vou te mostrar um quadro, um pano de fundo do que estava acontecendo. E Davi, ele foi para a terra dos filisteus buscar ajuda. E foi buscar ajuda ao rei de Gate, chamado Aquis. Foi Davi, mais 600 homens, com as suas mulheres, com os seus filhos, foram todos os seus parentes. Ele foi buscar ajuda porque ele estava fugindo das mãos de Saul. E ao chegar lá, ele falou com o rei, e ele falou assim: olha, me arruma uma terra, um local onde eu possa ficar. Eu não mereço ficar no palácio real. E aí o rei deu a terra de Ziglag para que ele com os seus homens e as suas famílias ali ficassem. E Davi começou a batalhar e a guerrear a favor dos filisteus. Então ele destruiu Gesuritas, Gersitas, Amalequitas, que era o povo morador daquela terra. Até que chegou um determinado momento que os filisteus iam atacar a Israel. E quando o rei Aquis, mais Davi e os homens estavam indo a combate, eles se encontraram com os outros príncipes filisteus. Quando os outros falaram assim: o que ele está fazendo com você? Ele falou: não, mas ele está comigo já tem um tempo, mais ou menos 1 ano e meio. Ele tem guerreado comigo. E os outros falaram assim: não, manda ele de volta. Ele é hebreu. Você acha que ele vai estar conosco? E o que vai acontecer nessa luta? Não? Pode mandá-lo de volta. Nós não queremos que ele entre nessa guerra juntamente conosco. E aí o rei conversou com Davi, e Davi, com os seus homens, retornou para Ziglag. E agora eu quero que você abra a palavra em 1 Samuel 30. Diz assim: sucedeu, pois, chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e a tinham posto a fogo, tinham destruído a cidade. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram. Nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Vamos dar uma segurada até esse versículo 4. Eles encontraram uma terra em calamidade. Uma situação a qual eles não esperavam.
E quando eles viram aquela situação, eles não sabiam o que fazer. Será que nós estamos vendo alguma situação semelhante? Será que o mundo, as nações estão passando por algo semelhante? Onde o inimigo invisível veio e simplesmente nós ficamos sem saber o que fazer ou para onde ir? Será que realmente nós não sabemos o que fazer? Será que realmente nós não temos as armas para tudo isso? Nós precisamos prestar atenção nos sinais que o Senhor nos dá. Nós precisamos estar atentos a todas as coisas. Tudo tem um propósito. E nós precisamos entender isso. Quando nós vamos no versículo 6 do mesmo capítulo, diz assim: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. O povo estava revoltado, o povo queria acabar com tudo, o povo não via saída. Mas, todavia, entretanto, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Foi em Deus que Davi se esforçou. Não foi nas notícias, não foi nos comentários, não foram nas redes sociais. Foi em Deus que ele se fortaleceu. Foi em Deus. Essa é uma resposta para nós. Essa é uma resposta para o povo de Deus. Essa é uma resposta para a nação Brasil. Esta é uma resposta para as nações da terra. Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Somente Ele. Davi então se levantou e consultou o Senhor. Senhor, que hei de fazer? Para onde eu tenho que ir? Qual é a direção que o Senhor me dá? Como é que eu tenho que me prostrar diante dessa situação? Como é que eu tenho que ficar diante dessa situação? O Senhor vai estar comigo? O Senhor vai comigo? O Senhor vai me sustentar? O Senhor vai me dar a vitória? Esse foi o questionamento e a pergunta de Davi ao Senhor. E tudo isso, queridos, eu e você, nós podemos fazer. Nós devemos fazer. Porque somente Deus tem a resposta para todas as coisas. Ele é o nosso general. Ele. Então, meus queridos, Davi se pôs de pé. Ele não ficou paralisado. Nós precisamos nos levantar em sabedoria, em oração, em direção de Deus. Este tempo é tempo de guerra. E na guerra nós temos um grande general, o Senhor dos Exércitos, que vai à nossa frente na peleja. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. A igreja não está sozinha. A nação não está sozinha, porque a igreja desta nação tem se levantado para orar a favor desta nação, para orar a favor do povo desta nação. Este inimigo que é invisível, ele já foi destruído. Nós só precisamos tomar posse. Tudo o Senhor já fez. Então nós precisamos despertar, nos levantar e tomar posse daquilo que o Senhor já fez. Não vamos nos esmurecer. Olha o que diz o Salmos 46. Abra aí a palavra. Se você não está seguindo na palavra, ou se você está marcando, porque tem muitas pessoas que têm o hábito, e isso é excelente, de anotar as ministrações, para que depois você possa fazer uma visitação, para você ler novamente e ser edificado. Está aparecendo na tela, e aí você pode também estar acompanhando pela nossa tela, tá? Vamos molhar a garganta. Então diz assim, Salmos 46. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ah, glória a Deus. E não é qualquer Senhor. Não é qualquer exército, não é aeronáutica, não é marinha. É o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso. O Deus de Jacó.
e é o nosso refúgio. Vinde, vinde, vinde. Contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido, não há melhor pessoa para estar conosco do que este Deus. Não há melhor guerreiro para estar conosco do que esse Deus. O Senhor tem nos moldado e nos habilitado a fazermos coisas que antes nós não fazíamos. Tem pais que passam o dia ensinando os filhos, e aí começa a dar valor aos professores, isso é maravilhoso. Tem pessoas fazendo coisas em casas que não fazia e não faria se não fosse por esse tempo. O Senhor tem dado habilidades para nós, para mim principalmente, de filmar, de gravar, que eu jamais imaginei que eu poderia fazer. Quanto de nós estamos sendo capacitados de formas diferentes pelo Senhor? Mas tem um propósito para tudo isso. Tem um propósito. E nós não podemos esquecer que ao passarmos, ao sairmos, ao vencermos, ao tomarmos posse de tudo isso, nós não podemos permanecer do mesmo jeito. Não podemos continuar fazendo as coisas da mesma forma. O Evangelho precisa ser expandido nesta terra. A palavra do Senhor, a palavra de salvação, ela precisa ser espalhada por todos os povos. Nós precisamos falar da palavra de salvação. Nós precisamos falar deste Senhor dos exércitos. E para isso nós precisamos nos levantar. Para isso nós precisamos nos fortalecer. Precisamos estar atentos e vigilantes. Um grande exército, presta atenção, um grande exército está sendo chamado para se levantar. Grande, ele não é pequeno. Os nossos olhos não vão conseguir ver o fim desse batalhão. É muito bom fazer parte dos planos de Deus. O nosso coração precisa se alegrar, fazer parte dos planos de Deus. Nós estamos convocados para essa grande batalha, como membros do corpo de Cristo. Mas você pode estar falando para mim, mas eu sou membro do corpo de Cristo, é a primeira vez que eu estou assistindo, que eu estou participando do culto. Quem é esse Cristo? Quem é esse Jesus? Esse Jesus é aquele que morreu por mim e por você. Esse Jesus é aquele que dá a vida eterna. Este Jesus é que pode livrar-nos da morte eterna, que pode nos dar uma vida abundante nesse lugar. Há tempo, querido, de você entregar a vida para o Senhor Jesus. Há tempo de você viver uma vida plena nesta terra. É desta maneira que nós faremos parte desse grande batalhão. E mais ainda, meu querido, quando Deus chamou a mim e a você, Ele não olhou assim e falou assim, esse é meio incapaz. Ele não viu a nossa incapacidade ou a nossa debilidade. Ele simplesmente nos separou e nos entregou a Cristo. E quando Cristo nos recebeu, Ele não olhou para o Pai e disse assim, ô Pai, mas Pai, olha só Pai, esse aqui, com certeza. Não, meus amados, Jesus se alegrou em receber a nós, a mim e a você. Ele disse assim, Ele olhou para nós e disse, Pai, que extraordinário. Esse tem feridas de batalhas, mas eu irei curá-las. Todas as feridas, Jesus cura. E as marcas são troféus de vitórias. Este é um ótimo exército, Pai, para fazer parte desse grande batalhão. O Senhor tem nos chamado para participar desse exército. Eu e você. O que nós estamos esperando? O que, meu amado? Não se atemorize.
Ele está à frente. Somente Ele vai à frente. O que nós precisamos é nos posicionar. Nós não podemos olhar para fraquezas, porque o nosso Deus nos torna forte. Com Ele, sozinho não, mas com Ele nós somos fortes. A palavra de Deus diz em Salmos 91 que Ele dá ordem aos teus anjos para nos sustentar pelos braços, para que não tropecemos em nenhuma pedra. E Ele nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões. Então que nós possamos pisar serpentes e escorpiões. Que nós possamos pisar nesse inimigo invisível que tem tocado vidas. E que já não tem mais, vamos dizer, um diagnóstico, ou vamos dizer, uma forma. Eu só vou tocar nos idosos. Não, eu só vou tocar nas crianças. Não, Ele toca em todos. O inimigo, ele tem tocado em todos. Mas tem somente um, que pode nos livrar de tudo isso. O toque de Jesus é muito mais poderoso. O toque de Jesus é muito mais forte. O toque de Jesus nos transforma. O toque de Jesus nos leva a lugares que a gente jamais pensou ou imaginou. Jamais. Então, que a gente possa permitir que o Senhor nos toque. Que a gente possa permitir. Então, meu querido, eu e você, nós somos alistados neste grande exército. O Senhor curou nossas feridas. O Senhor nos tirou das prisões, nos curou e nos libertou. Nós somos equipados para esse grande exército. Mas Ele não quer somente nós. Não, Ele quer muito mais. Não esqueça que os nossos olhos não vão poder contemplar de tantas pessoas nesse grande exército. Ele está à frente e Ele precisa que eu e que você possa expandir este reino. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Este é o plano, este é o projeto do Senhor. Nós precisamos nos despertar, amado. Mas para isso, nós precisamos nos revestir de autoridade. Nós precisamos nos revestir da palavra. É o Espírito Santo que convence. Não fique com medo. Não tenha temor. O Senhor já nos conduziu a fazer coisas que a gente jamais imaginava. A palavra, ela está alcançando pessoas de outros estados, de outros bairros distantes de nós. Então, é o Senhor que tem nos capacitado. Então, o que está nos faltando? O que é que está nos faltando para colocarmos a armadura desse exército? Para nos revestirmos, para verdadeiramente pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e guerrearmos contra esse inimigo invisível. E não somente contra o inimigo invisível, porque a gente não pode só falar deste Covid-19. Nós temos que falar de todas as coisas. Nós temos que falar daqueles que estão sofrendo agora espancamento, mulheres, crianças. Nós temos que falar daqueles que estão com fome. Nós temos que falar daqueles que estão aprisionados em cadeias, nas drogas, nos vícios. Nós temos que falar daqueles que estão aprisionados nas almas, com depressão, com pânico. O Senhor, Ele quer um exército para libertar e para livrar todos do cativeiro. E nós somos esse exército. Nós somos. Mas precisamos ter uma postura diferente. Em Ezequiel 37, 1, veja só o que aconteceu. 37, 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza. Profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre isto,
sobre este inimigo oculto, profetiza sobre este problema, profetiza sobre esta situação adversa, essa circunstância, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. O Senhor diz: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. É esta a promessa do Senhor, o Espírito entrando e vivendo, mas para isso nós precisamos profetizar. Profetizar. O Santo dos Santos, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Ele diz: profetiza, filho do homem, para que esse vale de ossos secos se transforme num grande exército. Para que aqueles que estão aprisionados sejam libertos, aqueles que estão doentes sejam curados. Para que esse inimigo invisível seja destruído. Nós precisamos profetizar sobre esse vale de ossos secos que nós temos vivido. Nós precisamos ter olhos espirituais. Vamos parar de ver com os olhos da circunstância. O que o Senhor tem é muito maior do que nós estamos vendo. Muito maior. Então, queridos, o Senhor resgatou da morte e nos conduziu para a sua maravilhosa luz, dando vida abundante para mim e para você. Ele nos tirou do vale de ossos secos, para justamente, hoje, nós também fazermos o mesmo com aqueles que estão profetizando o grande exército do Senhor dos Senhores, do Santo dos Santos. Ai, a gente não tem noção do que é santidade de Deus. Nós não temos noção disso, da santidade de Deus. O Santo dos Santos cuida de nós. Um dia, nós teremos essa dimensão do que é ser santo, do que é entrar no Santo dos Santos, do que é ter o Santo dos Santos cuidando de nós. Em Isaías 6:1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, e eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus ossos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que chamava. E a casa se encheu de fumaça da glória de Deus. Se coloca de pé, meu amado. Aí onde você está, na sua sala, na sua cozinha, no quarto, no quintal, se levante. Se levante agora como um guerreiro, se levante agora como um exército. Fala assim: Senhor, eis-me aqui. Eu estou me colocando nesse grande exército, Senhor. Levante-se agora. Vamos, meu querido. Oh, a tua casa encha-se com a glória do Senhor. Que neste momento a unção do Todo-Poderoso venha sobre vocês. Que vocês sintam o mover do Senhor na tua casa. Que você sinta que o Senhor está nos chamando para profetizar, para guerrear. Levanta-se um exército. Nós somos esse exército. O Senhor espera a manifestação dos filhos dele sobre esta terra. Então vamos nos manifestar. Que você comece aí no seu lugar orando.